Rand e Keren disseram, estamos juntos e tudo está lindo. Será que está mesmo? Vem comigo que eu vou te contar tudo. Olá, olá, seja bem-vindo ao Falan Filan. O nosso canal fala sobre séries turcas, mas hoje a gente vai continuar aquela história que corre em paralelo a Sençal Kapamã, ou seja, o romance de Hanker, tendo como base mais fatos, menos fanfics. Vimos no último vídeo que Keren é o herói dessa história. Por quê? Porque conseguiu salvar Rand do inferno que se instaurou em sua vida, tudo por causa da difamação criada por aquela imprensa suja, marrom da Turquia. Também vimos que eles estavam na fase de assumirem sua relação, já que estavam escancarando sua proximidade, sua intimidade, ao público, porém sem tornar isso oficial. Também que Keren estava há muito tempo louco para assumir esse namoro. E depois, então, do acordo com a produtora, gente, estava impossível segurá-lo. Comprovando isso, nessa entrevista antes das Maldivas, ele, ao ser perguntado sobre o assunto, o que é que ele faz? Ele direciona os paparazzis para a Rand, para que eles fossem a ela confessar esse amor. E aí fechou o assunto com a frase "a vida é bela", contrastando com aquela outra frase do Ash Kyoko de quando ele era obrigado a negar esse relacionamento. Eu venho dizendo a vocês ao longo desses 8 vídeos que conta a história do romance de Hanker, que essa frase, "a vida é bela", se tornaria significativa para eles. Estão lembradas? Beleza. Então, eu retomo aqui a questão da significação dessa frase. Veja aqui. Rand também diz, depois que encontrei Keren, tudo se tornou lindo. Gente, eles não deram menção a isso somente uma vez. E parece que tudo começou a partir dessa live, que por sinal é uma das primeiras, logo ainda nem era um casal, mas a frase já fazia muito sentido. Lembram? Quando Keren disse assim, que a vida pode mudar, ela chuta ele. Estão lembradas? Então, isso já mostra o quão significativo isso tinha se tornado. Além dessa frase, "a vida é bela", existem outras expressões e formas próprias deles, que eles têm de demonstrar o seu amor. Entre elas, algo bem recente. Rand postou agora no aniversário de Keren, dizendo que ele é a parte mais engraçada de sua vida. Isso aparentemente não tem tanta força, mas se a gente resgata o que ela disse a um jornalista no passado, ganha-se um sentido valioso, uma verdadeira declaração de amor. Pois ela disse que o amor para ela deve ser alguém com quem você ri. Além disso, Rand postou via stories uma foto com o rosto cheio de migalhas de bolo do aniversário de Keren e disse, "Esse foi o bolo que caiu em mim." Keren repostou e respondeu, "Consegui, você se queimou." Para quem não consegue entender a linguagem deles, não deve ter visto nada demais aí. Mas nós sabemos que eles sempre passam uma ideia a mais, sempre há algo a mais no que eles falam. E o que isso significa? É o seguinte, na Turquia existe uma expressão que diz assim, "eu vou comer você." Mas, diferentemente do Brasil, essa frase lá não tem uma conotação sexual, apenas quer dizer a intensidade de quanto se gosta. Mas, minha amiga, quando se fala em se queimar, aí é outra história. Aí sim tem um cunho sexual. Entenderam agora? Como exemplo, na série, há essa cena aí que faz uma certa referência a isso. Antes que vocês digam que não devemos misturar o que acontece na série com a vida de Hanker, eu vou logo avisando. Eles mesmos misturam e muito. Há várias situações que comprovam isso, mas eu só vou dar um exemplo. No meio da cena que foi ao ar, por sinal, Rand, sendo Rand e não sendo Ida, ela manda um recadinho para Keren e não para Serka. E diz assim, "Keren, quando terminar aqui, você sobe para a gente ensaiar a cena da banheira." Ele fica dando risada, imaginando a cena. Já sei que estão achando que eu estou forçando a barra e que estou imaginando coisas, então vamos às provas. Convido vocês a assistirem novamente o capítulo 28 de Sençal Kapamã. Vocês vão ver que nessa parte, Eda e Serka estavam meio que brigados por conta de um mal-entendido. E por isso, estavam durante todo esse período aí de cara amarrada um para o outro. Logo, Serka, sendo Serka, não teria como e por que está dando essa risada aí nesse momento. Além disso, há também a leitura labial. Veja as expressões, veja como Rand fala.
E aí, agora vocês acreditam? Me digam aí nos comentários. Finalizando esse tópico sobre eles usarem sua linguagem própria de forma significativa, eu retomo a questão da palavra amanhã, a qual, por sinal, nós já falamos no vídeo anterior. Pessoal, nós dissemos no vídeo anterior que Keren teria inventado essa palavra amanhã como uma forma de declarar o seu amor por Randy. Estão lembradas? Beleza? E que boa surpresa foi ver essa semana Randy confirmando exatamente o que dissemos. Retomando a nossa história, eu acredito que essa relação de Hanker passa por 4 fases. A primeira faz referência de quando eles só eram de fato bons amigos, e isso é de antes das gravações da Disney durante a quarentena, onde só se falavam pelo Zoom e outros aplicativos, a mais ou menos Antália. Apesar de Keren já demonstrar o seu interesse e Randy ter consciência disso. A segunda fase é de quando eles já eram um casal de forma oficial, claro, só para os amigos e família, e se esforçavam muito para esconder sua relação para o público. Essa fase é de pós-Antália, lembrando que o romance começa literalmente aí, mas o namoro não. O namoro mesmo começou entre os dias 25/9 a 8/10, ou seja, mais ou menos quando ambos postaram o primeiro Partner in Crime. Durante essa fase de namoro, eles se esforçaram muito para se conter e para que a imprensa não notasse a sua relação. Porém, em fins de novembro e todo dezembro, eles deram muita bandeira, ocasionando a primeira crise na relação ao ficar muito evidente a sua intimidade. E por isso serem pressionados por todos, em especial por suas agentes. A terceira fase é de quando eles já eram um casal de forma oficial, só para os amigos e para a família, porém, já não mais se esforçavam em esconder a relação para o público. Durante esse período, eles adotaram a frase "não há necessidade de falar disso" quando lhe perguntavam sobre os rumores da relação. Assim, não negavam e nem confirmavam. Mas durante as gravações era impossível não perceber que eles já eram um casal há muito tempo. Notem nessa cena que Randy manda uma mensagem para Keren somente com um olhar. Ela diz, todos estão vendo, mas ao mesmo tempo ela se diverte com a situação. Nessa fase, em especial nas lives, ao contrário das fases anteriores, eles fazem questão de mostrar que estão juntos e felizes. Ainda falando dessa última live antes das Maldivas, acontece algo interessante. Keren recomenda o uso de máscaras, porém usa a palavra salak, que significa idiota, para referir-se a quem insiste em não usá-la nessa pandemia. 50.000 Tabloları herkes siz de görüyorsunuz. Bir tane daha sosyal mesaj verebilir miyiz? Bu kafelere gidiyorsunuz ya, maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya, affedersiniz de salaksınız. I'm sorry, salaksınız. Ailenizi, insanları... E o que é mais espantoso é que, mesmo ele tendo razão, isso foi motivo para a polêmica. E por isso, Keren foi a público pedir desculpas. Bom, para que vocês entendam melhor, a questão é que a palavra salak tem um peso muito pejorativo e isso não caiu bem para o público turco. Além disso, gente, Keren iria em seguida lançar uma campanha publicitária de uma marca de chá. Logo, era importante ele estar com uma boa imagem na Turquia. Você já sabe que o público turco gosta muito de Keren, mas essa situação, por mais absurda que seja para a gente entender, lá dividiu opiniões. E para nossa história, isso é importante ser salientado nessa questão, porque Randy e sua família deram todo o apoio a Keren. E isso, pessoal, é o mais legal, justamente porque o sagitariano e o geminiano, eles formam um casal perfeito, principalmente por um suprir a deficiência do outro. Por fim, chegamos na fase 4, onde eles estão oficialmente assumidíssimos para o público. Mas como eles chegaram nessa fase, o que aconteceu? Porque, gente, até então a gente vem acompanhando e a gente estava vendo o quê? Que eles estavam juntos, escancarando seu namoro, mas ainda não tinham assumido. Eles eram namorados em todas essas histórias, porém em fases diferentes de sua relação. Em qual dessas fases mais te encantou? Conta aí nos comentários. A viagem para as Maldivas foi esse divisor de águas. Primeiro, Keren posta dizendo "getting lost", ou seja, ficando perdido. Em seguida, Randy faz o mesmo, só que acrescenta que está perdida em um sonho. Depois, ambos no mesmo horário postam a mesma paisagem. Aí eu pergunto a vocês, qual era a intenção deles?
Lógico que eles estavam se assumindo. E o mais interessante é que nesse dia, ainda que não tivessem tornado sua relação oficial, a Wikipédia, a maior das fanfiqueiras só pode, já informava que ambos eram casal, inclusive desde 2020. E eu não vou perder essa oportunidade para lembrar vocês de que nosso canal já tinha dado essa notícia há mais ou menos um mês antes nesse vídeo aqui. Para você que ainda não viu, veja o link na descrição. Ah, e você que ainda não se inscreveu no canal, chegou a hora. Além disso, não esqueça de apertar o sininho para receber as notificações. Voltando para a história, enquanto eles estavam nas Maldivas só no bem bom, o mundo estava pegando fogo. As fãs investigavam tudo. Foram capazes até de descobrir um fio de cabelo em Querem. Fiquei pensando assim, será que vão fazer o teste de DNA para saber se esse cabelo é de Randy? As fãs brasileiras chegaram ao ponto de procurar por brasileiros que estivessem nas Maldivas para fotografarem Hank. Olha que loucura! Mas foi justamente uma brasileira que conseguiu a prova mais contundente de que eles estavam juntos na ilha. E quando essa prova veio a público, vocês acham que a imprensa ia deixar isso passar assim, em branco? Claro que não. Olha só para as caras dos apresentadores desse programa de fofoca. Eles estavam simplesmente indignados. Chamavam Hank de mentirosos e, claro, voltaram a repetir que Querem jamais casaria com Randy. Porém, somente após o flagra deles de mãos dadas, é que os dois postaram a foto do casal em seus respectivos perfis. Mas olhem para essas fotos, vocês concordam que eles devem ter trocado? Querem deve ter escolhido a foto para Randy postar e Randy escolheu a de Querem. O que vocês acham? Escrevam aí nos comentários. Voltando para a imprensa, os ataques de antes foram retomados, em especial foram taxados de mentirosos. As manchetes eram: as negações acabaram, já que com esse flagra não tinham mais como continuar mentindo. Mas reconhecer que era o romance do ano, que por sinal era um romance anunciado meses antes, embora só agora documentado. Bilal Bey comemorou muito esse romance como um verdadeiro fanfiqueiro. Mas o resto da imprensa, claro, tinha que retomar as histórias antigas, os romances anteriores, com o Murat Dalkilit, com Serenay, até o romance que nunca existiu com Murat Ardoğan foi retomado. Claro que não só foi Bilal Bey quem comemorou. Muita gente torce por esse casal. Realmente, Hank é muito amado. E não estou falando só do fandom, não estou falando só do público turco. Eu falo dos seus colegas de trabalho, eu falo dos amigos, famílias, conhecidos. Todos eles que foram nas redes sociais parabenizá-los. Após assumidos a primeira vez que aparecem juntos, a imprensa tinha que estar a postos, claro. E foram criticados até por fãs porque Querem não estava de mãos dadas com Randy. Não entenderam que ele era como uma espécie de escudo humano protegendo-a dos ataques da imprensa. Daí começou a saga de quererem saber desde quando eles estão juntos. Mal sabem eles que no nosso canal, desde a parte 3 dessa história, já tem uma data que determina isso. Alguém avisa aí, por favor? Quem sabe assim dá uma folga para Hank. Eles chegaram ao ponto de perguntar quem deu o primeiro passo. Olha só que vergonha alheia. Aqui, pessoal, eu conto tudo para vocês. Somente sabe por quê? Porque sei que Hank jamais vai saber disso. Então, para você que é novo por aqui, eu conto como, quando, onde, tudo aconteceu. Nesse vídeo aqui, ó, veja o link na descrição. Pessoal, a gente não precisa passar essas vergonhas que esses jornalistas passam, e muito menos constranger Randy. Veja que nessa entrevista ela confirma tudo o que a gente já sabia. Resumidamente, no início da série só eram bons amigos. Depois, essa amizade se transformou em um relacionamento amoroso e que isso não é recente. Nós não já falamos isso? E o pior é que não só os constrange querendo saber quem deu o primeiro passo, quanto tempo estão juntos, agora também querem saber por que negaram. Por que Querem se silenciou quando houve rumores de Randy com Murat Ardoğan? Gente, e foi aí que Querem perdeu a paciência para pôr um ponto final nessa história disso icônico. Estamos juntos e felizes e tudo está lindo. Por último, também a mais nova saga dos paparazzis, quando vai ser o casamento. Quero lembrar vocês que quando o Randy terminou com o ex, a desculpa era que ela não queria se casar e ter filhos por agora. Por isso, eles aí que estavam ainda se conhecendo reagem assim à questão. Mas o interessante é que nessa brincadeira, quando não é você que quer, você vira para o parceiro. E eles não viraram. O que é que isso significa? Que eles pensaram que o outro só iria casar quando fosse com eles, ou seja, na mesma data. Entenderam? Çok saçma. Querem
Keren, em uma entrevista no passado, disse que em torno dos 30 a 32 anos, mais ou menos, ele iria querer estar casado e com filhos. Já numa entrevista mais recente, questionaram isso a ele, né? Porque ele já estava com 33 anos e não tinha cumprido aquilo que ele tinha planejado. Ele respondeu que o casamento não pode ser o objetivo, e sim a consequência, o resultado. Que a pessoa não deve buscar alguém para casar, e sim amar alguém, e por causa disso, ter vontade de ficar com esse alguém, né, para sempre, e por isso querer casar formando uma família. Para essa revista, ele disse que gostaria de viver um amor como o amor de seus avós, ou seja, um amor para a vida inteira. Também disse que quem não ama não vive, apenas sobrevive. Randy, numa entrevista recente, já disse que gostaria de casar e ter 2 filhos, e também que depois que conheceu Keren, tudo mudou. Entenderam? Ben zaten masum bir herifim yani, anladın mı? Ay sen kesinlikle masumuz Keremciğim. O yalanları biz burada yemeyiz de. Ben zaten masum bir herifim yani, anladın mı? Ay sen kesinlikle masumuz Keremciğim. O yalanları biz burada yemeyiz. E aqui, pessoal, até uma segunda ordem, finalizamos essa linda história de amor de Hanke. Espero que vocês tenham gostado. Mas eu vou continuar postando ao sábado tudo sobre Senchal Capamã. Parece que teve gente que esqueceu de dar o like. Vamos lá, gente, estou esperando. Também não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, comentar, compartilhar, ok? Beijos, até mais!